O mordomo Eliezer, o mordomo Eliezer, servo de Abraão. Quando Deus separa Abraão da sua gente, do seu povo, da sua terra natal, dos seus parentes incrédulos, apóstatas, e Deus dá uma missão de socorro a Abraão e manda Abraão separar sair da sua terra, separar da sua parentela incrédula, idólatra. E Abraão tomou consigo Sara, seu velho pai, seu sobrinho Ló, e a Bíblia fala que ele tomou consigo também as almas que ele tinha. Isso quer dizer os seus trabalhadores, seus ajudantes. E ali estava, desde então, desde que Abraão saiu da sua terra, ele tinha uma pessoa, um homem de confiança dele, em quem ele depositava toda a sua confiança. Toda a responsabilidade de cuidar dos negócios de Abraão, da fazenda de Abraão, de tudo que Abraão possuía, estava sobre os ombros daquele eunuco. E ele era como um gerente que gerenciava os negócios de Abraão, as fazendas de Abraão. E ele era um homem de tanta confiança de Abraão, que Abraão chegou a pensar que a promessa seria cumprida nele, neste servo. E nós encontramos a história de Abraão. Vamos fazer um roteiro sobre a vida e história de Abraão, sobre a vida deste servo de Abraão, o Damasceno Eliezer. Quem foi Abraão na Bíblia? As pessoas, principalmente as pessoas que velha testamental, que para eles a Bíblia resume só no Velho Testamento, como no caso dos sabatistas.
de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. Porém, a história de Abraão também está diretamente ligada à Igreja de Cristo, não se resumindo apenas aos judeus. Nesse estudo bíblico, conheceremos um pouco mais sobre quem foi Abraão. E entenderemos a importância de sua história na compreensão de toda a narrativa bíblica. Quem foi Abraão? Abraão foi um filho de Terá, e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Macedônia, na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até a Era e habitaram ali. Isso nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 31. Tanto Ur quanto Ara eram cidades pagãs e centros de adoração ao Deus da lua. Olha bem de onde Deus, pela tua infinita graça, tirou Abraão. E o profeta nos diz na mensagem: que nós não somos a semente real de Abraão. A semente real de Abraão é Cristo. Agora, estando em Cristo, isso nos dá o direito de fazermos parte da história de Abraão. E Abraão, o contexto da história de Abraão. Ela é muito rica. Ela é muito rica em substância espiritual. Na mensagem, redenção, o profeta diz, parágrafo 2:
Veja a bela história de Rebeca e como ela montou no camelo e foi ao encontro de Isaac com Eliezer. E foi de encontro a Isaac com Eliezer. Fazemos algumas observações neste contexto, nesta história. Porque Rebeca, a jovem Rebeca, a donzela Rebeca, ela representa a noiva imaculada, intocável, pura, virgem, inocente de Cristo. E sendo Rebeca uma representação da noiva, hoje, por sua vez, o Damasceno Eliezer também é uma representação de Isaac. Isaac é uma representação de Cristo. Rebeca fazendo uma representação da noiva, Isaac fazendo uma representação de Cristo. Agora, entre Rebeca e Isaac, havia um personagem que a história não seria completa, originalmente falando, se não fosse esse personagem entre Isaac e Rebeca. E este personagem era o servo chefe titular dos empregados de Abraão. Agora, quando Deus manda Abraão separar da sua parentela, sair da sua terra, e ele parte com a sua caravana, e ele leva o seu pai velho, seu sobrinho Ló, Sarai, mas Eliezer também fazia parte daquela comitiva de Abraão. Ele era o chefe daquela delegação de Abraão. Ele que coordenava, ele que então, Eliezer, ele não surge na história de Abraão apenas quando foi incumbido de ir buscar uma esposa para Isaac. Abraão conhecia a índole de Eliezer, a capacidade, a sinceridade, a honestidade, respeito de Eliezer para com as mulheres. Eliezer não era um servo leviano. E Abraão observava Eliezer, a ponto dele tomar tanta confiança em Eliezer, que ele entregou todo o seu patrimônio
nas mãos, na responsabilidade, sob a gerência de Eliezer. E ele tinha vários outros comandados ali, servos, escravos, eunucos, que ele podia escolher entre eles qualquer um e mandar buscar uma esposa para Isaac. Mas nenhum deles era digno da confiança de Abraão para viajar com a sua nora, virgem, bonita, bela, não sabendo por quantos dias, por quantos tempos, por quantos meses, quantos quilômetros eles viajaram. E a preocupação dele não era só cuidar de Rebeca. Ele tinha que cuidar também para que nem o engraçadinho daqueles homens que andavam com ele se engraçasse por Rebeca. Isaac sendo o tipo de Cristo. Vejam que tudo que nós falamos, nós compactamos com a Bíblia e com a mensagem. Não falamos nada isoladamente de nós mesmos. O Filho de Deus, o qual era filho de Abraão, o qual se tornou herdeiro de todos os bens de Abraão. O irmão Moreno fala que Deus não pôde abençoar Abraão enquanto o velho pai de Abraão estava vivo ainda com ele. Porque o seu pai era velho, idoso, não tinha condições de andar, de trabalhar, de exercer, fazer nada. Era um peso para Abraão. Tom Brana diz: Deus só pôde deslanchar a vida de Abraão depois da morte do seu pai. Tem ministério que ele não deslancha, ele não cresce, ele não anda, porque ele vive nas sombras de outro ministério. E o pai de Abraão tornava-se um peso para Abraão. Como muitos pais no ministério, torna-se um peso para o iniciante. Ele fica um homem sem atitude, um homem sem explosão, um homem fraco nas suas atividades. Quando Felipe chamou Natanael, aonde estava Natanael? Sentado debaixo de uma figueira. Aquela figueira tem uma representação. Não era simplesmente sentado debaixo de uma árvore natural lá.
E somente depois que Felipe tira ele de debaixo daquela figueira, da sombra e água fresca daquela figueira, foi que Deus pôde ter contato com ele. Eis o verdadeiro israelita em quem não há dor. Quando Jesus chega para aquela outra árvore, aquela figueira, procurou fruto nela e ela não tinha. Talvez ela tinha muita sombra, muita flor, muita folha, mas não tinha fruto. Ministério frutuoso, bonito, belo, mas não tem fruto. E ele disse a partir de hoje que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Igrejas bonitas, ministérios bonitos, mas não tem fruto. O irmão Brana fala que aqueles frutos representavam os dons. E aí você vê, você encontra hoje igreja, ministérios frutuosos, grandes, bonitos, mas não tem fruto. Só tem beleza. Só serve de pouso para as aves noturnas, recolher e posar. O qual se tornou herdeiro de todos os bens de Abraão e de tudo que ele tinha. Estava no campo ao entardecer, vagando pelo campo, quando viu a bela Rebeca vindo no camelo. Ó, que coisa! Isso me causa arrepios. Irmão Brana, isto me causa arrepios. Porque ele ficou tão suspenso a ponto de causar arrepio nele quando ele lê essa história. Porque esta história estava se repetindo na vida dele. Ele estava fazendo uma representação daquele Eliezer que vai buscar uma esposa para Isaac. Estava ele hoje repetindo aqui, buscando uma esposa para uma esposa para Cristo. Por isso ele disse: isso chega a me dar arrepio. A vida do irmão Brana é uma representação da vida de Eliezer, como a vida de Rebeca é uma representação da vida da noiva hoje. Então, Eliezer era um personagem de suma importância entre Rebeca e Isaac. Era quem estava em seus ombros fazendo a ligação entre Rebeca e Isaac, para que ele se tornasse esposo e esposa. O profeta desta era é quem faz esta ligação entre Cristo e a igreja. Por isso ele diz: quando penso nisso, me dá arrepio. A
Rebeca, ela nunca tinha visto ele, a bela Rebeca, ele nunca tinha visto, ele nunca soube quem ela era. Embora fosse sua prima, fosse sua parenta, mas ele nunca tinha ouvido falar dela, ele nunca tinha visto, ele nunca tinha colocado os olhos nela. Eliezer também não sabia, ele nunca tinha visto ela, não sabia quem era ela. E ele precisava de um auxílio espiritual para identificar quem era ela. Ele não sabia. Lá havia muitas donzelas, muitas moças, lindas, bonitas, jovens, o quanto era Rebeca. Mas uma era a escolhida para Isaac. E a responsabilidade de Eliezer era grande. Era não tomar mulher de outro povo para Isaac, a não ser da sua parentela. Que difícil. E entre todas aquelas donzelas estava ela. Mas ela não tinha uma placa escrito quem era ela não tinha um crachá no peito, se identificando. Ele não conhecia ninguém, ele não sabia o nome de nenhuma daquelas moças. E ele precisava de Deus para ter sucesso na escolha da esposa de Isaac. Aí nós corremos para o livro de Gênesis, no capítulo 24 de Gênesis, no versículo 7 de Gênesis 24. E Abraão veio e disse para ele: o Deus do céu, que tem me abençoado em tudo, ele enviará o seu anjo diante de ti. Então aí Eliezer descansou, porque ele sabia que agora não dependia dele para identificar a Rebeca, a moça. Mas que ele era auxiliado por um anjo. E este anjo é quem ia dizer para ele quem era e quem não era ela. Olha para Apocalipse 10:7. A voz do anjo, a voz do sétimo anjo. Conecta Gênesis 24:7 com Apocalipse 10:7. Há um anjo e há uma voz. Há um anjo vindo da eternidade e há uma voz terrena, de ligação, que faz a ligação. Mas Eliezer a estava procurando, e ele a encontrou pelo testemunho. O que identificou Rebeca para ele foi o seu testemunho. Um jovem, quando ele vai procurar uma moça hoje para casar,
para ser sua esposa, ser a mãe dos teus filhos. Ele vai observá-la e ele vai buscar no campo dela o seu testemunho, como que é o seu testemunho lá no seu campo. Testemunho do Espírito Santo. Disse, ele orou e disse, Deus, dá-me favor hoje para que eu encontre uma esposa para meu Senhor. Ó, gente, isso daqui é tão profundo, parece tão simples, parece uma historinha tão simples, mas é tão profundo. Não foi Isaac que escolheu a sua esposa. Não foi Isaac que foi até a casa dos seus parentes lá e escolheu Rebeca para ser sua esposa. Talvez ele nem sabia do acordo e concordância entre Eliezer e Abraão. Não foi Isaac que foi lá escolher a Rebeca. Também não foi Abraão que foi lá escolher a Rebeca. Não mandou uma carta para o pai de Rebeca, não mandou uma carta para o irmão de Rebeca, não mandou um WhatsApp. Não. Abraão apenas deduziu que havia uma donzela, uma moça, parenta dele, lá entre os seus parentes, que porventura serviria para ser sua nora, casar com teu filho. Abraão não pegou a comitiva, selou os camelos, carregou de presente, falou para Isaac, Isaac, monta aqui, vai lá na casa dos nossos parentes lá e vê se você encontra uma moça lá para ser sua esposa. Não. Ele pegou um estranho, um servo, e quem escolheu a esposa para Isaac foi Eliezer. Guarde bem isso. E quem escolheu a noiva do Senhor Jesus Cristo hoje também foi o nosso Eliezer. Qual foi a receita para Eliezer? Detectar que Rebeca era escolhida para o seu Senhor. O testemunho dela. E qual é o sinal, a marca, para identificar a Rebeca do Isaac hoje? Testemunho. E então, quando Rebeca veio dar água aos camelos, que era o sinal de que ela estava disposta. Este era o sinal. Aí montou no camelo e foi ao encontro. E ele estava no campo, a meio caminho, longe da casa do pai. Tudo combinando, tudo encaixando com o nosso Eliezer hoje.
Ele estava no campo, a meio caminho, longe da casa do pai. Jesus está. Talvez eu gostaria de pensar assim, eu não poderia dizer, já partiu da glória, descendo entre as estrelas e tal, descendo para a terra. Isso eu não posso dizer. Mas se ele não pode dizer, porque nós dizemos. Um dia desses, talvez ainda hoje, a igreja que ele nunca viu, a igreja que ele nunca viu, ainda somente como o Espírito Santo deu testemunho disso. Estão vendo? E observe, quando Rebeca viu Isaac, ela cobriu o rosto com véu e saltou do camelo e correu ao seu encontro. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Nunca tinha namorado ninguém. Nunca tinha beijado, abraçado. Não sei que aparência ele terá. Não sei que aparência ele terá. Eu talvez ele seja um homem grande, talvez seja um homem pequeno, talvez seja moreno, branco, negro, não sei. Não sei de que cor ele é. Ele será. Que tipo de cabelo terá? Que cor de olhos terá? Mas eu o amo. Não me importa que aparência ele tenha. Eu o amo. Sim, Senhor. E a igreja o amará. Ela amou ele sem conhecer, sem ver uma foto, sem fazer uma chamada de vídeo, conferência, sem ver ele na televisão, sem ouvir a sua voz no rádio. Mas ela tinha que confiar no homem, no mensageiro. Antes dela se entregar a ele, antes dela encontrar-se com ele, antes dela se jogar nos braços dele, ela teve que confiar no Eliezer, no mensageiro. Não se esqueça disso. O Eliezer não era Isaac, Isaac não era Eliezer. O Eliezer não era o marido de Rebeca. Rebeca não casou-se com Eliezer. O esposo, o namorado, o marido de Rebeca chamava-se Isaac. O mensageiro chamava-se Eliezer. O esposo, o marido da noiva da igreja de Cristo chama-se Senhor Jesus Cristo. Não Brana. Brana não é o marido da igreja. Brana não é o noivo da igreja. Brana é o mensageiro da igreja.
Agora, como ela tinha que confiar em Eliezer, sem saber quem era o homem, de onde ele tinha vindo, se era um trapaceiro ou não, ela tinha que confiar nele. Nós também, a noiva de Cristo, terá que confiar no nosso Eliezer. Nunca vimos Cristo. Só lemos história dele. Pegamos a Bíblia e lemos as histórias dele, mas nunca vimos ele. Mas o Eliezer viu. O Eliezer viu ele nascer e crescer. Porque Eliezer era de dentro da casa de Abraão. O mensageiro também viu. Conhece toda a história, toda a vida dele. Então é no mensageiro que nós temos que confiar. Agora, se você não confia no mensageiro, você não vai andar com ele. Você não vai viajar com ele. Você não vai despedir da sua família, da sua igreja, dos seus irmãos e ir embora com o mensageiro. Você não vai. Porque você não confia no mensageiro. E pelo andar da carruagem, pelo que diz a história, Labão, irmão de Rebeca, a mãe de Rebeca, o pai de Rebeca, não confiaram em Eliezer. Porque eles falaram, vamos chamar ela e vamos perguntar para ela e vamos ver o que ela vai nos dizer. Eles ficaram com o pé atrás. E chamaram ela veio. Quem sabe esfregando as mãos no avental, estava trabalhando, ajudando a mamãe a fazer a comida para os homens que tinham acabado de chegar. E perguntaram para ela, irá você com esse estranho? Ela não falou, não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar a Deus, eu vou para o monte, não. Ela disse, irei. Pronto. A confiança dela não estava em Eliezer, em Isaac, ela não conhecia Isaac, ela nunca tinha visto Isaac. A confiança dela estava em Eliezer, no mensageiro. Ela viu caráter em Eliezer. Ela viu responsabilidade em Eliezer. Ela viu honestidade em Eliezer. Ela viu confiança em Eliezer. Irei. E ele está a caminho agora, eu creio, deixou os palácios de marfim, descendo para receber sua noiva. 1954, o Mombrana já estava dizendo, ele está descendo agora. Ele já tem deixado os palácios de marfim. 70 anos depois, nós estamos aqui. Isso é espantoso, isso chega a assustar a gente. Eis que estou à porta e bato. Será que ele já não chegou? Já não está batendo na porta, tentando entrar e nós estamos impedindo que ele entre? Então seremos arrebatados nos ares, a nos encontrarmos com o Senhor. Está certo? Então iremos para as bodas, como Isaac fez com Rebeca. E então, quando saíram da cerimônia, de casamento, ele era para reinar no trono de Davi, seu pai, no milênio. Ele virá com ela, então, como rei e rainha. Ele virá com ela como rei e rainha.
Essa será a sua terceira descida. A primeira, ele foi morto no Calvário. A segunda, ele veio para buscar ela e ter um casamento. A terceira, ele vem com ela como rei e rainha. E apresentará ela para o mundo. Os olhos do mundo, as denominações vão bater os olhos nela e vão falar: eu conheço ela, eu já vi ela. Ah, ela não era lá na esquina tal, aquele grupinho de fanáticos lá, que nós chamávamos de fanáticos lá da esquina, assim. Ah, é ela. Agora acho que é a mesma coisa no corpo. No corpo. Recebemos um primeiro corpo que é natural. Recebemos o primeiro corpo que é natural. Mortal, que é este corpo de carne, 16 elementos. Um corpo feito de pecado. E o próximo corpo é o corpo glorioso. Um tipo de corpo em que o cristão entra. O crente, quando morre, não é exatamente carne. Eu não diria que seja tangível. No entanto, é real. Não é tangível, não pode ser abraçado, não pode ser apalpado, mas é real. E não é aquele corpo feito do pecado também. Carne. Carne e sangue não é do reino dos céus. E então aquele corpo volta para ocupar o tabernáculo de barro. Aquele corpo volta para ocupar o tabernáculo de barro. No fim, ele volta, entra naquele tabernáculo de barro que está na sepultura, e ele levanta, dá vida a ele novamente. Na ressurreição. Então estamos à sua semelhança. Para sempre. Isso é maravilhoso. Olha, vocês dizem, irmão Brana, isso, veja, se fosse espírito, não se conseguiria ver. Mas não é espírito. Nós não seremos um espírito. Nós teremos um corpo visível, não invisível, mas visível, que pode ser visto. Vamos para a sepultura neste corpo de pecado. A nossa alma sai deste corpo de pecado e ela volta em um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Toma este corpo que ficou no pó, na terra, levanta ele da terra. Corpo real, não imaginário, mas real. Veja, quando a bruxa de Endor invocou o espírito de Samuel, Saul o reconheceu. Ele estava lá com seu manto de profeta. Ele estava lá
o mesmo homem com um manto de profeta sobre si. E Saul bateu os olhos nele e reconheceu. A feiticeira não sabia quem era, mas Saul sabia. As denominações não sabem quem é o William Branham. As denominações não sabem. Mas os bruxas, as bruxas, sabem. Porque eles trabalham com o mundo espiritual. Os videntes sabem. Aquela vidente olhou para o irmão Branham e descreveu a vida do irmão Branham. Enquanto que as pessoas chamavam ele de falso profeta, ela disse: você nasceu sobre um sinal. Porque ela trabalhava com o mundo espiritual. Essas denominações, elas não sabem nada a respeito do profeta, elas não sabem nada a respeito da Bíblia, elas não sabem nada a respeito de Jesus. Porque elas estão fora do mundo espiritual. Elas estão no mundo carnal, natural. Brigando por coisa natural, por coisa carnal, por política, por riqueza, por fazenda, por dinheiro, por prédio. Fora do mundo espiritual. Mas a noiva está dentro do mundo espiritual. E a bruxa ficou com medo e caiu ao chão e disse: veio deuses se levantando. Deuses, ela falou no plural, deuses. Ela não viu só Samuel, ela viu Samuel e viu outros corpos. E vejo deuses. Era real, não era uma fantasia, não era uma sombra, não era um espírito. E não só estava com seu manto de profeta, ele ainda era profeta. Naquele corpo que ele estava lá, ele não só estava no manto de profeta, mas ele ainda era profeta. Até naquele dia do julgamento, quando ele foi julgado pela mensagem que ele pregou, pelo evangelho que ele pregou, ele ainda será julgado como profeta. Agora, para vocês que ficam aí esperando a ressurreição dele, vocês terão que ter uma feiticeira aí para chamar ele para vocês. Porque lá Saul pediu socorro para a feiticeira para chamar Samuel. Então vocês também que estão esperando o William Branham voltar para continuar profetizando para vocês, vão ter que usar uma feiticeira também para chamar o William Branham de volta para vocês. Jesus chamou Lázaro, saia para fora. A feiticeira chamou Samuel. Vocês vão ter que chamar o William Branham. Ele disse: por que me chamaste, visto que te tornaste inimigo de Deus? Ele disse: amanhã estarás comigo. Disse que cairia, e como cairia em batalha, e seu filho cairia exatamente. E eles caíram ali e o reconheceram. Ele não só voltou, ele profetizou que Saul morreria, e os filhos de Saul também morreriam, e estaria lá no paraíso junto com ele. E era tão real que aconteceu.
Agora o incrédulo, ele vem e diz, não, aquilo ali não foi Samuel, aquilo ali foi o diabo. Não foi o diabo. O diabo não tem poder para tirar ninguém da sepultura. Ele tem poder para colocar na sepultura, para tirar não. Bem, vocês dizem, irmão Branham, acho que não foi bem assim. Alguém tentando repreender o irmão Branham. Irmão Branham, eu acho que não foi bem assim. Muito bem. Que tal quando Jesus estava no Monte da Transfiguração e aqui estavam ambos, Moisés e Elias? Você vai dizer que não era Moisés e Elias que estavam no Monte da Transfiguração com Jesus? E Pedro e Tiago e João de pé, olhando para eles, isso mesmo, sim, seremos algo quando sairmos daqui, isso mesmo, seremos alguém e algo. E que tipo de pessoas devemos ser hoje? Que sabe que Deus, através da sua graça, proveu tal coisa para nós. A feiticeira de Endor chama Samuel e ele ainda era um profeta. Quando nós sairmos da sepultura, nós vamos sair o que nós somos hoje. É por isso que a Bíblia nos ensina a arrepender, confessar, pedir perdão, perdoar. Porque se você assim não fizer, você não conseguirá aquele corpo para regressar. Penso nesse pequeno e frágil tabernáculo da nossa humilhação aqui. O que é isso? Apenas algumas vitaminas e calorias e tal juntas. Aqui só um lugarzinho para a alma. Só um lugarzinho para a alma. Se ancorar. Só isso. Mas um dia glorioso destes será mudado. E isto que está lá irá, pois acho que isso não poderia entrar tudo de uma vez. Tem de entrar gradualmente, nisto mesmo, depois de morrer, entrando naquele tipo de corpo. Não sabemos o que será. Paulo diz que ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda não sabemos o que nós vamos ser. Ainda não foi dito para nós o que nós vamos ser no fim. Mas sabemos que teremos um corpo. Como seu próprio corpo, glorioso, porque assim como é, o veremos. Veja, algo assim, porque assim como é, o veremos. Nós não podemos ver a Cristo com esses olhos naturais, carnais, dos 16 elementos, engodados, cheios de pecado, de malícia. Não, nós não podemos ver. Mas nós estaremos em um outro corpo que pode ver.
ter contato com Ele. Porque será um corpo igual ao corpo dele. Agora, qual foi o preço necessário para nos comprar? Vamos falar dele através do julgamento agora. Voltemos como Moisés levantou a serpente de bronze. Ele disse no deserto, exatamente pelo mesmo motivo que Moisés levantou a serpente de bronze. Assim tem de ser levantado o Filho do Homem. Agora Moisés levantou a serpente de bronze com um propósito: redenção pelo julgamento. Redenção pelo julgamento. Mesmo para os filhos de Israel, teve que haver um julgamento antes de vir a redenção. Vamos a Números, por volta do capítulo 21, e vejamos se isso não é uma coisa melhor. Não é uma coisa melhor. Números 21, aqui eu estava com o meu marcador exatamente nele. Aconteceu de estar em Números 21 e notemos aqui só um instante como os filhos de Israel, começando sua jornada, tipo perfeito da igreja hoje, a caminho da terra prometida. 470 anos cavalgando, andando, viajando, até chegar, até adentrar a terra prometida. Eles não fariam isso se eles não tivessem um corpo. Se fosse espírito, eles não demorariam 470 anos. Mas era um corpo, cansava, tinha que dormir, tinha que descansar, tinha que comer, tinha que caminhar, tinha que parar, ficava doente, sarava. Até entrar a terra prometida. Não creis, estamos a cada dia ganhando um pouco de terreno, à medida que avançamos, erguendo uma fogueira em terreno novo. Todas as noites sinto-me um pouco mais perto do que ontem. Hoje eu me sinto mais perto do paraíso do que eu estava ontem. Creio eu. Vocês não apenas fazendo uma nova fogueira a cada noite subindo. Fazia fogueira, passava a noite em torno daquela fogueira. Amanhecia o dia, jogava água, jogava terra sobre aquela fogueira, apagava o fogo e ia embora. Lá na frente armava outra fogueira novamente. 7 fogueiras. E cada uma dessas 7 fogueiras houve um tição que produziu luz, clarão, apagou. E a última fogueira foi para os pentecostais. Olha o alvoroço que fez os pentecostais. Ali estava o último tição, trazendo a luz para eles. Israel, enquanto estava viajando, estava indo em direção à terra prometida. Depois de um tempo, tornaram-se murmuradores e queixosos, porque falharam em receber Deus em sua grande forma de poder. Murmuradores. Será que é verdade? Será que está certo? Será que é assim mesmo?
Será que essa terra existe? Será que nós vamos conseguir atravessar o Jordão? Gosto de me gabar um pouco aqui. Se me derem licença no tabernáculo, os visitantes de tal e tal, vocês é um de nós, não temos diferença aqui. Vocês é um de nós, não temos diferença aqui. Olha o que ele estava dizendo para os visitantes. Vocês é um de nós. Não temos diferença aqui. Todos todos aqui em Cristo. Amamos uns aos outros. Amamos uns aos outros. Não temos diferencismo. Não selecionamos amizade. Com quem eu como, com quem eu não como, com quem eu deito, com quem eu não deito. Eu já trabalhei muito em treinamento, treinando pessoas para descobrir, dando treinamento para descobrir talentos. Daquelas reuniões a gente descobria quem tinha talento para ser líder, para ser supervisor, para ser encarregado, para ser um operador. E ali também a gente detectava aqueles que não serviria para nada mais do que chão de fábrica, braçal. E nós costumávamos reunia 100 pessoas no treinamento. Montava lá as mesas, 20 mesas, cada mesa com 5 cadeiras, cada um com uma caneta e uma folha para escrever, anotar alguma coisa, e a gente ficava observando. E quando ia começar o treinamento, todos os amigos estavam sentados juntos na cadeira. Eles montavam seus blocos de amigos. Cabia a gente, os treinadores, os palestrantes, ir mesa por mesa e separá-los. Você é da célula A, você senta com o fulano da célula B, o da célula B senta na mesa da célula C, da célula F, da célula H, e vai dividindo, para não deixar todos juntos, os mesmos que estavam trabalhando dia e noite, 24 horas juntos. Porque era para descobrir talento e descobrir problemas. E ali eles iam comentar com eles os mesmos problemas dos 5 que eles tinham no dia a dia, porque eles trabalhavam na mesma célula, na mesma seção, na mesma máquina. E a intenção era que alguém do outro grupo, da célula B, trouxesse uma solução para o grupo da célula A. E o grupo da célula A pudesse levantar uma solução para o grupo da célula B. Era para isso. Você vai nos encontros de ministros. Eles têm as suas turminhas, seus grupinhos, seus queridos, os quais eles agrupam, cada um na sua mesinha, cada um no seu cantinho. Eles não se misturam com os demais. Então eles vão discutir problema que ambos têm. Eles não vão buscar experiência alheia. Eu vou conversar com esse aqui, eu não conheço ele, eu não conheço os problemas dele, não sei o que ele
satisfeito, mas eu tenho problema também. Quem sabe conversando com ele eu consigo achar uma resposta para o meu problema lá. Mas não faz. Eles têm os seus grupinhos seletos e só se mistura com os seus grupinhos seletos. Mas Paulo fala sobre o quinto de Efésios. O quinto de Efésios é para chegar a uma fusão. Pega a experiência do profeta, do apóstolo, do evangelista, do pastor e do mestre. Ajunta a experiência dos 5 para chegar num bem comum. E Paulo diz: só assim chegaremos à perfeição. Só assim esta empresa vai produzir qualidade, com menos custo, com menos gasto, com menos desperdício. Então você chega na igreja, você tem um problema, você tem que escrever um bilhetinho. Os bilhetinhos vai passar pelo diácono 1, o diácono 1 vai reportar para o diácono 2, o diácono 2 vai reportar para o diácono 3, e o diácono 3 vai reportar para o diácono 4, e o diácono 4 vai analisar para saber se o seu pedido, o seu desejo pode chegar na mão do pastor ou não. O que é isso, meu Deus? O crente não pode ir ao escritório do pastor buscar um socorro sem passar pela junta de diácono, ser analisado, investigado, o que a pessoa quer e aquela coisa, tal, até chegar ao pastor. É constrangedor, é antibíblico e chega a ser cafona. Agora, como temos tentado defender o evangelho completo, o sobrenatural, se Deus diz que faz certa coisa, que Ele é Deus, o Criador, nós aceitamos isso, nós cremos. Quando Deus faz algo, nós dizemos: sim, Senhor, e cremos que as Escrituras não devem ser alteradas. As Escrituras não devem ser alteradas ou traduzidas. Esse dizer bem não significa exatamente isso. Agora, cremos que significa exatamente o que ela diz. Nós não brincamos com ela de modo algum. Dizemos: é isso. Se minha fé não chega a isso, bem, a culpa é minha. Não é culpa de Deus. A culpa é minha. Se eu não chego a lugar nenhum, a culpa é minha, não é culpa de Deus. Shalom, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor, na graça, no amor, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe irmã Vera Floriano de São Carlos, São Paulo. Um abraço. Deus abençoe o irmão Sivaldo Beto, presidente Prudente. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Hoje é aniversário da irmã aniversário de Marli Costa. Aniversário da irmã Marli Costa. Deus abençoe. Shalom. Na graça, no amor do Senhor Jesus Cristo. Parabéns, que Deus te dê muitos anos de vida, felicidade e paz. Deus abençoe Descaviola, Cláudio Godoy, João Dourado, Edias Francisco, João Matoso. Deus abençoe os irmãos de Campinas, de Guarujá, de Araçatuba, todos vocês que acompanham a nossa programação. Deus os abençoe. Vocês que nos acompanham, eu vou citar 4 cidades aqui, que tem pessoas que acompanham a nossa programação: Ipeúna, Brotas, Tirapina, Charqueada.
Essas 4 cidades eu estou orando, nós estamos orando, pedindo a Deus a direção de uma delas, aonde Deus dirigir. A primeira que Deus dirigir, nós estaremos visitando, procurando levar esta verdade, esta mensagem a estas cidades, procurando os eleitos de Deus que moram nesta cidade. E se você nos ouve desta cidade, se você acompanha a nossa programação, tenha a liberdade de entrar em contato conosco. Aí está o nosso telefone, nosso WhatsApp, 019-981-1912-14. Você entra em contato conosco aí pelo WhatsApp e a gente vamos conversar. Quem sabe seja você a peça-chave para Deus abrir um trabalho aí na sua cidade. E nós estamos aqui à disposição. Deus abençoe a cada um de vocês com saúde, paz, graça, em nome de Jesus.